Se Deus fizer um milagre, eu continuo louvando. Mas se Ele não fizer, eu consigo adorando. Porque Ele é dono de tudo, dono da vida que levo. Ele continua Deus e
Deus. Os irmãos por em pé, vamos ler a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 10. E se tiver alguém com sono, o sono já vai embora. Marcos, capítulo 10, versículo 46, até o versículo de número 52. Hoje Deus tem algo especial para a sua vida, fique atento. Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao versículo 52. Eu leio um versículo, a igreja leu o outro, e assim nós participamos. O cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Oramos ao Senhor. Senhor Deus, Pai bendito e maravilhoso, Pai, te peço, Senhor, nesta hora, Senhor. Continua, Senhor, a falar conosco através da Tua palavra. Tenho eu certeza que o Senhor tem uma palavra para as pessoas nesta manhã, ó Pai. Para nós que estamos aqui, Senhor. Pai, ensina-nos, Senhor, meu Deus, a Tua palavra. Te pedimos, ó Pai, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, fique atento. Deus tem uma palavra para você nessa madrugada. Irmãos, essa noite foi diferente. A noite não consegui dormir, pastor. O negócio foi diferente. Trabalhei o dia inteiro, aí parei um pouco, já era quase 8 horas da noite. O ritmo nosso é mais ou menos esse, a gente sai daqui, eu começo a trabalhar ali no escritório e vai até 8. Ontem eu parei, era quase 10 da noite, antes de ontem. Aí parei um pouco, mexi um pouco no celular, depois fui ler um pouco a palavra, estudar para hoje. Deus já tinha colocado uma mensagem no meu coração. E estava quase para dormir. Aí eu vi uma cegonha parando aqui na frente da igreja com muitos carros novos. Cegonha grande, uma carreta daquelas que transporta os carros. Eu vi assim de repente. Aí acordei. Falei, Senhor, mas o que será isso? Uma carreta cheia de carros parando na frente da igreja. O Senhor falou, são as bênçãos que eu já mandei para o meu povo. Se você estiver atento, Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida nesta madrugada. E daí deitei, já por volta a gente deita cedo para tentar levantar mais cedo ainda. E programei no meu coração de levantar 3 horas da manhã para orar um pouco, estudar mais um pouco a palavra. Mas ele não teve jeito. 1 hora da manhã acordei, 2 horas da manhã acordei. Eu falei, bom Senhor, se o Senhor quer algo conosco, já vamos ficar acordados logo. E já ficamos acordados de uma vez. Fomos meditando na palavra do Senhor e o Senhor foi acrescentando algo no nosso coração. Eu quero passar para a igreja hoje. Irmãos, comece a pensar agora. Se Jesus aparecesse para você agora, mas é agora, e perguntasse, o que queres que eu te faça? Qual seria a sua resposta para o Senhor Jesus? O que você teria para dizer para Ele? Imagina, Ana, Jesus chegar e falar para você agora, o que queres que eu te faça? Agora. Por que eu estou perguntando isso, irmãos? Porque a gente precisa viver com propósitos. A gente precisa ter planos, a gente precisa ter metas, a gente precisa ter objetivos. Para que a gente possa alcançar alguma coisa. Eu preciso ter um alvo, eu preciso ter algo onde eu quero chegar. Domingo de manhã estavam conversando com a jovem, Deus nos deu o privilégio agora de estar trabalhando com os jovens aqui na igreja.
E eu conversando com a jovem, ela ouvindo, eu falei, vocês jovens têm que entender o seguinte, tudo é possível, mas primeiro eu preciso identificar onde eu estou e aonde eu quero chegar. Esse é um dos primeiros passos. O que eu quero para a minha vida? Aonde eu estou hoje e aonde eu quero chegar? Depois que eu descobri isso, como chegar aonde eu quero é um outro passo muito importante. Então eu vou estudar como sair da situação que eu estou aonde eu quero chegar. Isso é muito importante. E esse cego, ele fez isso. Os 3 evangelhos falam sobre o cego de Jericó. Mateus vai falar sobre ele no capítulo 20. Marcos fala sobre ele no capítulo 10. E Lucas vai falar sobre ele também no capítulo 19. Irmãos, esse cego, ele teve uma experiência muito boa com o Senhor. A Bíblia fala pouco sobre ele, pouco se sabe. O nome dele era Bartimeu, filho de Timeu. Não se sabe exatamente. Alguns historiadores dizem que provavelmente ele era filho de um soldado que tinha rebelado contra o exército romano e que tinha sido morto pelo exército, e que para que a descendência dele não viesse a se levantar também, teriam cegado aquele homem, mas isso são os historiadores, a Bíblia não fala. Mas agora aquele homem, ele tem uma oportunidade. A Bíblia diz que ele estava à beira do caminho mendigando, como nós lemos aqui. E quando ele ouviu falar que Jesus estava passando, ele perguntou. Lá em Lucas vai dizer assim, que ele pergunta o que está acontecendo. E falam para ele, é Jesus o Nazareno. E de pronto ele começou a clamar, Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não falou Jesus o Nazareno, porque aquele homem ele estava cego fisicamente, mas espiritualmente aquele homem estava muito bem de vista. Ele sabia que Jesus estava cumprindo um propósito, e ele acreditava que Jesus era o filho de Davi, conforme as profecias falavam, que Jesus era o Messias. E agora ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começa a clamar. E eu começo a achar interessante que a multidão que estava acompanhando Jesus e que estava perto dele, começa a repreender ele. Aquela multidão estava procurando também os milagres. Mas começa a repreender aquele cego, dizendo para ele, ó, fica quieto, fica calado, para de fazer barulho. E quanto mais o repreendia, mais ele clamava. Nesta manhã, eu quero te perguntar uma coisa. Se Jesus aparecesse para você, você já teria uma meta traçada? Você veio aqui hoje, na oração da madrugada, só para adorar? Graças a Deus por isso. Você não tem mais o que pedir, agora você veio só para agradecer. Isso é muito bom. Mas nós sabemos que na maioria das vezes a gente vem para pedir alguma coisa, ou para ouvir algo. Mas você tem um propósito, você tem uma meta, você tem algo definido na sua vida, que se Jesus chegasse agora para você e dissesse, o que queres que eu te faça? Você poderia falar para o Senhor? Mas muitas das vezes, quando você já tem essa meta, você já tem esse objetivo, você já tem algo definido, as situações da nossa vida, muitas vezes, se fazem como essa grande multidão que estava perto desse cego. Querem nos calar, querem dizer para nós que não tem jeito, que não tem condições, que você deve desistir. Às vezes você pensa em empreender, em ser um empresário, mas a condição que você vive hoje, o teu salário não dá nem para atravessar os 30 dias do mês. E aí é como aquela grande multidão olha para dentro de você e fala assim, ó, para com esse sonho. Aonde? Como? Não tem jeito você ser um empresário. Quer dizer, na presença do Senhor tem jeito. Precisamos ter metas, objetivos, algo bem definido, para que quando chegar a oportunidade, nós estejamos atentos na presença do Senhor, para que possamos alcançar o objetivo. Aquele cego, ele estava atento, ele escutou um barulho e falou, o que está acontecendo? Quem sabe alguém já tinha comentado para ele, e se nós formos olhar lá para Mateus capítulo 7, ali em diante, Jesus já tinha curado alguns cegos, e no ministério do Senhor Jesus já tinha curado vários cegos, e agora Jesus já estava voltando para Jerusalém para depois ser crucificado, então já estava próximo do fim do ministério terreno aqui de Jesus, e aquele cego sabia que se Jesus quisesse, poderia curá-lo. E eu quero te dizer nesta manhã, se o Senhor quiser te atender nesta manhã, Ele pode te atender. Basta você clamar, basta você buscar. Nós temos a oportunidade nesta manhã de clamar pelo Senhor. Mas aquele cego, ele fez um clamor diferente. Falou, Jesus, filho de Davi,
tem compaixão, algumas traduções vão dizer, outras vão dizer, tem misericórdia de mim. Ele sabia da situação que ele estava à beira do caminho mendigando. Para a sociedade da época, ele estava na pior situação possível. Ele não tinha renda, ele não tinha condições físicas, ele não tinha condições próprias, mas ele estava ali mendigando. E quando ele vê Jesus, ele começa a clamar. E aquela multidão começa a dizer para ele que não tinha como. Quem sabe você deseja louvar ao Senhor, mas você não consegue, você não tem uma voz ainda, você não sabe o tempo da música. Eu quero te dizer, comece a clamar ao Senhor. Comece a buscar o Senhor. Quem sabe você quer pregar a palavra do Senhor e alguém diz para você que não tem jeito, mas eu quero te dizer nesta manhã que tem jeito na presença do Senhor Jesus. Basta clamarmos ao Senhor, temos esse objetivo, descobrimos como fazer e o Senhor vai nos ajudar, desde que estejamos pedindo algo para o reino dele. Mas é algo interessante que quanto mais ele clamava, mais a multidão o repreendia, mas o Senhor parou e falou assim: manda chamar ele. Aí aquela mesma multidão que agora o repreendia, para de repreender, vira para ele e fala assim: olha, tem bom ânimo, ele te chama. Quem sabe nessa manhã todas as suas dificuldades vão parar nessa manhã e dizer para você assim: ó, tem bom ânimo. Aquela mesma pessoa que dizia para você que não tem jeito, que não tem condições, aquela mesma situação da sua vida que quem sabe você pensa que não tem mais como, nessa manhã ela pode parar e dizer para você: tem jeito. Aquele exame que você fez dizendo que não tinha cura, quem sabe nesta manhã você vai fazer outro exame e o mesmo médico vai dizer para você: não sei o que aconteceu, mas algo aconteceu que você já não tem mais aquela enfermidade. Quem sabe aquele filho que você olha para ele e você almeja a salvação dele, ele só te dá dor de cabeça, só te dá trabalho. E muitos ao seu redor dizem assim: ó, não tem mais jeito, está envolvido com droga. Olha, não tem mais jeito, está envolvido com álcool. Olha, não tem mais jeito, está envolvido com prostituição, com assalto, com tráfico. Quem sabe muitos dizem para você: não tem mais jeito. Fica quietinho, não pede mais não, que esse daí não tem mais jeito. Mas quem sabe hoje, se você crer pelo poder da palavra, essas mesmas pessoas vão chegar para você e vão dizer assim: olha, como o teu filho mudou. Olha, esse filho seu, realmente Deus tem uma obra na vida dele, porque quem era ele? Então, nessa manhã eu quero te dizer uma coisa: tem bom ânimo, o mestre te chama. E quando aquele homem chegou perante o Senhor Jesus, a Bíblia diz assim que o Senhor parou para ele, mas o Senhor já sabia o que ele queria. Mas o Senhor perguntou para ele assim: o que queres que eu te faça? O Senhor queria ouvir dele o que era que ele estava clamando tanto. Por isso, irmãos, que precisamos estar em oração cada vez mais. Precisamos gastar a nossa vida na obra do Senhor cada vez mais. O Senhor já sabe de todas as nossas necessidades, mas precisamos vir aqui na madrugada, clamar ao Senhor, interceder por nós, pelos nossos, pela nossa família, pelos aqueles que nos rodeiam, pela nossa igreja, pelo nosso pastor, pelo nosso ministério. O Senhor já sabe de todas as nossas necessidades, mas Ele quer ouvir de nós um clamor. Ele quer ouvir de nós o que nós queremos dele, a comunhão que nós queremos ter com Ele. E agora o Senhor fala para ele: o que queres que eu te faça? E aquele cego vira para o Senhor: que eu vejo. Falou: então, fica tranquilo, a tua fé te salvou. O Senhor não disse para ele assim: olha, fica tranquilo porque agora você vai ver. Fica tranquilo porque agora você vai ser são dessa enfermidade. Não, o Senhor disse: a tua fé te salvou. Então veja. Será que temos fé o suficiente para alcançarmos do Senhor aquilo que nós queremos? Esses dias num culto, ou aqui mesmo na madrugada, acho que foi na madrugada, a minha esposa estava pregando aquele, ela estava falando sobre Rod. A igreja inteira estava orando para que Pedro saísse da prisão, e quando Pedro saiu, a igreja não acreditou. Muitas das vezes nós vamos pedindo algo para o Senhor, e a multidão vai dizendo assim: ó, quieta, cala-te. A multidão vai dizendo: não tem jeito, e a gente vai pedindo, daqui a pouco a gente mesmo desacredita. E quando chega o milagre, a gente fica até atônito, sem entender como que conseguiu. Você não estava clamando àquele que tem todo o poder? Você não estava clamando àquele que pode resolver todos os teus problemas? E se ele parar hoje para te ouvir?
E se hoje Ele estiver dizendo para você, vem e declara o que é que quer que eu te faça. Mas aí, irmãos, eu meditando no decorrer dessa madrugada, em alguns versículos, eu falei, Senhor, mas a igreja pede, todo culto a igreja pede. Na maioria dos cultos a gente vem e a gente tem algum pedido e a gente pede. E por que para alguns acontece e para outros não acontece? Aí eu fui entendendo, o Senhor foi mostrando o porquê que às vezes acontece na nossa vida e às vezes não acontece. Se a gente olhar Mateus 7, versículo 7, está escrito assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abre-se-vos-á. Então, pera lá, se eu pedir, eu vou receber. Se eu bater, a porta vai se abrir. Se eu buscar, eu vou encontrar. Porque muitas das vezes a gente fica rodeando e parece que nada está acontecendo. Se na Bíblia está dizendo que se eu pedir, dá-se-vos-á. Depois a gente vai andar um pouquinho mais na Bíblia, a gente vai ver em Mateus 18, 19, também dizendo assim, ó. Também vos digo que, se dois de vós concordares na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Então, pera lá, se eu pedir, eu vou receber. Aí a Bíblia ainda diz que se eu concordar com o outro aqui na terra, a gente estiver em comunhão, tiver um propósito só, o que eu pedir qualquer coisa, o Senhor vai fazer. Então, pera lá, por que algumas coisas não estão acontecendo na minha vida? Por que algumas coisas não estão acontecendo na minha família? Aí eu fui perguntando mais para o Senhor. João 15, versículo 7 diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Falei, então começa a ter condições. Não é só pedir. Eu preciso que a palavra do Senhor esteja na minha vida. Eu preciso estar no Senhor. Eu preciso que Ele esteja em mim, para que quando eu pedir, eu seja atendido. Existem condições. Muitas das vezes a gente está pedindo, mas ainda não estamos na posição de receber. Ainda não estamos em condições de receber aquilo que tanto queremos. Precisamos nos alinhar com o Senhor cada dia mais para que possamos estar na posição de receber algo. João capítulo 15, verso 16 diz assim também: não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, Ele vô-lo conceda. Então, tem coisa boa aqui também. Não foi eu apenas que acordei na madrugada e disse assim, vou lá para o Jardim Ubatã, vou andar X quilômetros para chegar lá. Não, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, o Senhor nos nomeou para darmos frutos. Aí, para nós darmos frutos, também o Senhor diz que tudo que a gente pedir no nome dEle, nós vamos receber, será concedido. João 16, 24 diz assim: até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Aí eu falei, mas espera lá. Até agora nada pedimos. E o Senhor está nos orientando, pedi e recebereis. Mas pedi em quê? Pedi no nome do Senhor. Até agora nada pedistes em meu nome. Irmãos, aí aqui eu parei e comecei a analisar um negócio. Eu vou chegar lá no trabalho do Anderson e vou dizer assim, olha, o Anderson mandou eu vir buscar tal coisa aqui. Estou usando o nome dele. A pessoa para quem eu pedi lá no trabalho dele só vai entregar, por mais que eu estou usando o nome do Anderson, se ela tiver plena confiança que eu realmente estou a serviço do Anderson. Se for qualquer outra pessoa, se ele não entender, não vai entregar. Por exemplo, o pastor Nivaldo manda alguém, uma outra igreja, falar assim, vai lá em meu nome me representar. Só vai ser aceito na plataforma se realmente o pastor daquela igreja entender que quem foi
está realmente a trabalho do pastor Nivaldo. Se houver qualquer variação de dúvida, não deixa subir, não deixa pregar no lugar do pastor Nivaldo. A não ser que tenha uma carta, alguma representação. Se não tiver alguma variação, não vai entregar algo que eu fui buscar no nome do Anderson. Então, pera lá. Para eu pedir em nome de Jesus, não pode ter nenhuma variação de que eu estou a serviço do reino. Que eu estou na posição de um servo do reino. Na posição de um servo do Senhor Jesus. Eu vou pedir em nome de Jesus, mas será que eu estou podendo representar o nome do Senhor Jesus? Será que eu estou na posição de dizer que o Senhor me enviou? Será que eu estou na posição de dizer que eu estou em nome de Cristo fazendo uma certa coisa, algo para o Senhor? Isso me chamou a atenção. Então nós precisamos ter este foco, nós precisamos ter esse objetivo, nós precisamos estar em Cristo, nós precisamos que a palavra dele esteja em nós, nós precisamos estar em nome de Jesus, por Jesus, trabalhando para ele, fazendo a vontade dele, em comunhão, para que tudo que nós pedimos ao Senhor seja feito, para que o Senhor possa parar e nos ouvir e perguntar: o que queres que eu te faça? Nesta manhã, o Senhor pode te perguntar nesta manhã: o que queres que eu te faça? Aí você está atento para responder, ou você ainda vai pensar no que é que você vai escrever para Jesus. Aí a água já se movimentou, outro já aproveitou da bênção e você ficou para trás. Esteja sempre pronto. Agora tem algumas coisas também que fazem com que a gente não receba a bênção do Senhor. Às vezes a gente pede, mas não está alinhado. Tiago 4, versículo 3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos deleites. O pastor Nivaldo sempre nos ensina: tudo que você tiver é para a glória de Deus. Você quer um carro? Amém. Mas o que você vai fazer com esse carro? Você vai usar ele para a obra de Deus, para o conforto da sua família, para estar fazendo algo que venha a glorificar o nome de Deus na sua vida, ou esse carro vai te levar para o abismo? Se o Senhor perceber que isso vai te levar para o abismo, não vai te dar. E você está querendo só para os seus deleites, só para a sua própria vontade, não é para a glória de Deus. Então muitas das vezes a gente pede, esquece de perguntar para Deus se aquilo vai glorificar o nome dele na nossa vida. Pedimos e não recebemos, porque muitas das vezes pedimos mal, para gastar apenas com os nossos deleites. Tiago 4, versículo 3. No mesmo texto que nós lemos de Marcos 10, mas alguns versículos acima, 2 discípulos, e não eram qualquer discípulos, eram discípulos amigos do Senhor Jesus também. Tiago e João fizeram um pedido e o Senhor não deu para ele. E fez a mesma pergunta que fez para o cego. Marcos capítulo 10, versículo 35 ao 40, diz assim: e aproximaram-se dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos faça o que te pedirmos. E ele lhe disse: que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: concede-nos que a tua glória nos assentemos, à tua direita e outra à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? E eles lhe disseram: podemos. Jesus, porém, lhes disse: em verdade vós beberei o cálice que eu beber, e sereis batizado com o batismo que eu sou batizado. Mas o assentar à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Irmãos, aqui também foram pedir para Jesus. E não era um mendigo, não era um homem que estava à beira do caminho mendigando, não, eram 2 discípulos do Senhor Jesus, que estavam andando com ele. E o Senhor fez a mesma pergunta para eles: o que queres que eu vos faça? Aí eles disseram que queriam sentar um à direita e outro à esquerda de Jesus quando ele estivesse no seu reino. O Senhor falou para eles: não. Então o que pedimos para o Senhor, irmãos, é muito importante. Eles estavam pensando na posição social, mas aquele cego estava pedindo misericórdia,
Aquele cego estava pedindo compaixão. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Agora esses dois discípulos chegaram para o Senhor Jesus e disseram assim: Senhor, nós queremos que o Senhor nos faça aquilo que nós pedimos. Estava querendo mandar no Senhor Jesus. Quantas das vezes chegamos para o Senhor dizendo assim: Senhor, eu quero, pronto, acabou. E com o Senhor não funciona assim. Nós precisamos entregar nas mãos do Senhor. Senhor, se for da tua vontade, Senhor, pode nos ajudar. O Senhor pode ter misericórdia em nossas vidas. E o Senhor decide, o Senhor faz. Se Ele entender que é bom para a nossa vida. Aquele cego, ele teve um projeto que era ser curado. Ele não perdeu a oportunidade. Ele teve fé para clamar. Quero te perguntar nesta manhã, como está a tua fé? Ainda está aquela fé de quando você aceitou Jesus? Quando a gente aceita Jesus, a fé nossa rompe todos os obstáculos. Ou será que a multidão gritando aos teus ouvidos, se aquieta, para, não precisa de tudo isso não, diminui essa servidão a Cristo aí, para que tudo isso? Será que essa multidão tentando te parar, te desanimou na fé? Ou você ainda continua com o mesmo propósito, com o mesmo projeto? Aquele cego teve fé para clamar, teve humildade para reconhecer a sua posição e que ele era indigno, que ele não merecia, mas se o Senhor quisesse, poderia resolver o problema dele. Nós não temos condições algumas, irmãos, mas se o Senhor quiser nesta manhã, Ele pode nos abençoar. Nós podemos sair daqui com a vitória na mão, com a chave daquilo que nós viemos buscar nas nossas mãos, com um coração cheio da glória de Deus nesta manhã, porque o Senhor está aqui. Aquele cego, ele teve perseverança. Seja perseverante naquilo que você está buscando ao Senhor. Não desista por causa das circunstâncias da vida. Eu lembro que uma vez trabalhava na Bung, lá no distrito. Eu era auxiliar de serviços gerais. E eu queria abrir um pequeno comércio, uma lanchonete na época. Mas não tinha ponto, não tinha nada. Eu passava na frente de um ponto que para mim na época era impossível ter. Mas eu passava de bicicleta todo dia, voltando de madrugada do serviço, eu passava e eu levantava a mão na frente daquele ponto e falava: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me dar. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me dar. Logo depois eu comprei aquele ponto. Então, irmãos, não sei qual é a sua condição, mas determine no nome do Senhor Jesus. Se o Senhor quiser, Ele pode fazer. Se o Senhor quiser, Ele pode fazer. Cabe a nós clamar, cabe a nós ter fé, cabe a nós buscar. Ter um projeto definido na mente de aonde nós queremos chegar, como nós precisamos fazer para chegar lá. E o resto a gente entrega na mão do Senhor, o Senhor faz por nós. Mas ainda nós precisamos nos mexer. Ele se desprendeu do que lhe prendia ao passado. Irmão, a capa era o direito que ele tinha do governo romano de pedir esmola. Quando Jesus chamou ele jogou aquela capa fora. Ele tinha certeza de que ele ia receber a vitória. Ele teve fé. Muitas das vezes a gente quer servir ao Senhor, o Senhor nos chama para um particular, mas a gente fica com medo de esquecer o passado, de soltar o passado. Não se desprende daquilo que nos impede de servir ao Senhor completamente. E daí fica preso, sem aproveitar as maravilhas de Deus na nossa vida. Aquele cego não. Quando ele ouviu que Jesus mandou chamar, ele tinha plena convicção que aquele era o dia da vitória dele. Quem sabe hoje, nesta manhã, o Senhor vai te dar a vitória que você tanto precisa, mas o Senhor precisa que você se desprenda de algo que impede você receber a bênção. Depois, irmãos, ele tinha convicção do que queria. Quando o Senhor perguntou para ele assim: o que você quer? O que queres que eu te faça? Eu quero ver. Ele não disse assim: eu quero dinheiro. Ele não disse: eu quero carruagem. Ele não disse: eu quero casa. Ele não disse: eu quero esposa. Não, eu quero ver. Ele estava falando com o Rei dos Reis, irmão. Ele podia pedir qualquer coisa. Mas o que motivou ele a chamar o Senhor era a cura. Quando ele chega diante da bênção, ele não tosquenejou no seu pensamento. Ele falou: não, eu quero ver. Muitas das vezes nós começamos um propósito na presença do Senhor e ao longo dos dias a gente até muda de propósito, sem foco.
O Senhor quer que nós tenhamos foco. Seja focado num objetivo, para que Ele possa te ajudar. Depois aquele homem teve gratidão. Se nós formos olhar em Lucas, a Bíblia vai dizer que logo após ele ser curado, ele continuou glorificando a Deus. E daí ele começou a seguir Jesus. Nós vemos exemplos na Bíblia de muitas pessoas que receberam um milagre da parte do Senhor, mas não voltaram nem para agradecer. Mas esse homem não, esse homem foi diferente. Ele recebeu a bênção da parte do Senhor e continuou servindo a Deus. Ele não servia antes. Ele poderia muito bem só ter recebido a bênção e se afastar do abençoador. Mas aquele homem não, ele teve uma gratidão suficiente para, depois de enxergar fisicamente, continuar servindo ao Senhor. Não se afaste do Senhor após alcançar a bênção. Não faça a campanha aqui na madrugada só até receber a bênção. Continue com esse propósito. Recebeu, continue, porque aquela vida daquele homem também, depois que ele alcançou o milagre, a Bíblia vai dizer lá em Lucas que aqueles que viam ele enxergando agora glorificavam a Deus. Que a minha e que a sua vida, que o meu e que o seu milagre, que as nossas bênçãos possam fazer com que outras pessoas sejam edificadas, com que outras pessoas glorifiquem ao Senhor, com que outras pessoas tenham o desejo de conhecer esse Jesus que a gente serve, e através da minha e da sua vida. Não é apenas para nós termos um carro, termos uma empresa, termos o salário, termos mantimentos, não. O nosso propósito de vida é glorificar a Deus e fazer com que outras pessoas também glorifiquem a Deus através da nossa vida. Não é apenas uma realização pessoal. Nós temos que ter objetivos com o reino, irmãos, ter propósito com o reino de Deus. Aquele homem, depois de receber o milagre, ele continuou fazendo a obra de Deus. Ele continuou seguindo ao Mestre e servindo de testemunho vivo para todos que o viam e o conheciam, que antes ele era o mendigo de Jericó, o cego de Jericó. Agora não, ele enxergava e estava servindo a Cristo. Não sei qual é a tua posição nesta manhã, mas eu sei que o Senhor está aqui. E eu sei que se você crer como aquele cego creu, se você clamar como aquele cego clamou, o Senhor pode parar hoje ao teu favor. O Senhor pode se voltar para você e dizer assim: o que queres que eu te faça? Mas para você alcançar isso, para eu alcançar isso, nós precisamos estar na palavra do Senhor. Nós precisamos que o Senhor esteja em nós, para que nossos pedidos sejam atendidos. Nós precisamos fazer um pedido para o crescimento do reino de Deus, e não como aqueles dois discípulos fizeram, pensando em si mesmo e não foram atendidos. Embora o enredo foi quase o mesmo, ouviram a mesma pergunta da parte do Senhor: o que queres que eu te faça? Mas a resposta do Senhor foi diferente. Então fique atento, para que o Senhor te pergunte: o que queres que eu te faça? E você possa pedir ao Senhor algo que vai acrescentar na tua vida espiritual, que vai glorificar o reino de Deus. É uma cura? Que seja para a glória de Deus. É uma bênção financeira? Que seja para a glória de Deus. É para o casamento? Que seja para a glória de Deus. É para a família? Que seja para a glória de Deus. Apenas para a glória de Deus e não somente para os nossos deleites. Assim agradeço essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Fica a Deus mais uma vez. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Que maravilha de palavra, irmãos. Quanto mais a gente ouve essa passagem, mais a gente vai aprendendo, né? Que maravilha. Irmãos, olha bem, a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Quando a gente vê na Bíblia Sagrada as pessoas que viram os milagres não se converteram. Eles viram o mar se abrindo, mas queriam voltar para o Egito. A fé vem pelo ouvir. Mas irmãos, olha bem, o cego não conseguia enxergar, mas ele conseguia ouvir. E para o judeu, quem tinha deficiência física, não tinha vez.
Ou estava em pecado ou os pais pecaram. Eram discriminados. Mas ele, irmãos, o cego Bartimeu, ele aproveitou aquilo que ele tinha para chegar até Jesus. O que ele tinha? O ouvido para ouvir que era Jesus estava passando. O que está acontecendo? Que barulho que é esse? Jesus Nazareno. Jesus! Então ele usou o ouvido e a boca, porque... Aliás, ele usou o ouvido para ouvir e a boca para clamar. Ele não tinha os olhos para enxergar. Então ele usou o que ele tinha. Eu e você temos que usar o que nós temos para aproximar dele. Porque muitas das vezes você não tem um carro para vir para a igreja, mas também não tem moto, mas também não tem bicicleta. Mas você tem as pernas. Você tem que fazer de tudo para pegar aquilo que ele já te deu, para você aproximar dele. Ele não tinha os olhos para ver, mas ele tinha os ouvidos para ouvir, e ele tinha a boca para clamar. E depois que ele usou isso que ele tinha para chegar até Jesus, ele fez isso da forma melhor possível. Porque, irmãos, naquela época não tinha uma Bíblia pronta para você saber que Jesus veio da linhagem de Davi. Hoje, pelo Novo Testamento, a gente sabe. Mas ele não tinha a Bíblia. Então, com certeza, ele deu ouvidos às histórias de Jesus para alguém. Porque naquela época você andava com um rolo de pergaminho, de papiro do profeta Jeremias. Outro andava com um rolo de pergaminho do profeta Isaías. Você me empresta o seu rolo de Isaías? Levava até um escriba, faz uma cópia para mim. Quanto tempo? 2 meses, 1 mês para fazer, desenhar letra por letra. Demora, aí você acertava com o escriba, ele fazia uma cópia do rolo de Isaías, uma cópia do rolo de Jeremias. Mas era o Antigo Testamento, o Novo Testamento está sendo construído agora. Na passagem ele disse, foi o primeiro a chamar Jesus de filho de Davi, que era um termo usado para quem era íntimo, quem fosse da linhagem, da casa de Davi, para poder saber isso. Não tinha outra forma de saber que Jesus era filho de Davi se não fosse ouvindo alguém que tivesse já essa intimidade com a família de Davi, da linhagem de Davi. E ele chama Jesus exatamente como alguém que é íntimo dele, sem conhecê-lo. E sinal que ele deu ouvidos às pessoas que falavam sobre Jesus. Porque não tinha como ler, ele era cego. Não tinha como ler nenhum rolo da profecia de Isaías. Então, ele usou muito bem o que ele tinha. Às vezes você não tem muita coisa para fazer a obra de Deus. Mas pode ter certeza, o pouco que você tem, para Deus é muito. Ele não tinha como enxergar, mas tinha como ouvir, tinha como falar. E ele falou da forma correta, né? A gente chamou Jesus na intimidade. E foi um clamor persistente, porque não foi de primeira que ele desistiu. Quando ele foi repreendido, o irmão Jonathan falou aqui, ele foi repreendido para que se calasse. Mas ele não desistiu, continuou persistindo até Jesus. É o que você tem que fazer. Se não recebeu ainda, vê as pessoas recebendo o milagre, você não recebeu, continua, persista, continua, persista, persista, não pare, nada pode fazer você parar. Mesmo que já esteja o último fôlego de vida, continue buscando. E mesmo depois que morrer, ainda pode ressuscitar ainda. Nunca desista, persista. E faça o clamor correto, da forma que ele quer ouvir, na intimidade com ele. Eu acho interessante quando o pastor Jonathan falou aqui sobre a questão da capa. Isso é verdade. Na história do governo romano diz que eles faziam um exame com o sacerdote e depois era entregue pelo governo romano uma capa para identificar que aquela pessoa realmente era deficiente, para poder ter autorização do governo romano para pedir esmola, porque tinha muita gente falsa que fingia que era deficiente para poder pegar dinheiro. Essa capa era o sustento dele, era o único meio de sobrevivência dele. Mas ele lançou a capa fora antes de receber a cura, né? Ele lançou a capa fora antes. Ou seja, e se ele não fosse curado? Ele ia ficar sem a cura e sem a capa para o sustento. Quando ele lança a capa, ele prova realmente que ele tinha convicção de que ele iria enxergar. Tinha convicção de que recebeu o milagre. Imagina você vir para cá com a certeza, sem dúvida nenhuma, que você vai receber. Isso é fé. Porque ele já estava enxergando pelos olhos espirituais antes de ter os olhos carnais curados. Tem coisas que não tem na Bíblia, mas tem no livro de história. Eu falei para os irmãos da outra vez que tem um teólogo chamado Flávio Josefo, que ele diz que o pai do cego Bartimeu pertencia ao exército romano e ele não quis obedecer algumas ordens que ele achou absurda. Resolveram matá-lo.
E quando você matava alguém naquela época, naquela região, você matava os filhos também, a família, porque senão o filho cresceria e vingaria a morte do pai. Então, só que nós resolveram não matar o pai do cego Bartimeu, mas não mataram ele. Mas para que ele não esboçasse nenhuma vingança no futuro, tiraram os olhos dele com faca, tiraram a córnea. Então, quando ele não enxerga, não é só um milagre de fazer enxergar. Ele tem que criar globo ocular novamente. Ele tem que criar. Então, o Senhor, quando fez esse milagre, fez surgir globo ocular, se essa história é verídica. Porque, para mim, verdade é só a Bíblia. Mas essa história tem. Mas a história daquela região, a história de Roma. Então, assim, eles têm esses relatos, segundo esse teólogo, que eu não conheço, não vi o livro, não vi nada, mas ele falou, e é muito respeitado esse teólogo, Flávio Josefo, ele diz que ele não tinha mais córneas, então ele tinha que criar. Então Deus muitas das vezes não quer só fazer um milagre para você, que simplesmente uma cura, uma porta aberta, não, ele quer muito mais que isso, porque tudo para Deus é criado, nós é que transformamos o que já existe. Esse aqui, eu fiz esse banco aqui, mas eu fiz de uma madeira que Deus criou. Tem ferro, mas é minério que Deus já tinha criado. Então nós não criamos nada, nós só transformamos coisas. Mas Deus, ele cria. Ele faz existir o que não existia. Isso que é importante. Quando ele fala assim, haja luz, não existia luz, passou a haver luz. Entende? Então, o Senhor Deus, ele quer fazer coisas maiores na nossa vida. Ele não quer somente te dar uma bênção material, uma bênção física, quer fazer muito mais. Ele quer salvar, ele quer libertar, ele quer te levar para a eternidade. Você pede alguma coisa que aqui terrena, momentânea, ele quer dar uma eternidade, coisas espirituais. Ele pensa muito além daquilo que a gente imagina. Seus pensamentos são maiores que os nossos pensamentos. Que maravilha de palavra. Toda vez que a gente ouve nessa passagem, temos sempre algo novo a aprender. Eu aprendi muito hoje. Eu espero que vocês também tenham aprendido também. Amém? Vamos ficar em pé? Mas Jesus, filho de Davi, por que eles repreendiam? Alguns estudiosos dizem que eles não queriam que o governo, os militares romanos, entendesse aquela obra como um escândalo. Então, porque ele estava clamando em voz alta, né? Então, é para que não chamasse a atenção dos guardas, para não impedir Jesus de fazer a obra. Outros estudiosos dizem que os discípulos repreenderam para que se calasse, porque todo mundo já estava ali há dias já seguindo a Jesus, aquela multidão, e eles tinham chegado primeiro, e já, se você quer ser atendido, então vai para o final da fila. Então, tipo assim, uns falam que é por inveja, ninguém sabe ao certo, a gente só pode conjecturar. Quando chegar no céu, a gente vai ter certeza da verdade. Por que os discípulos repreendiam, sendo que eles deviam acolher pessoas? Mas o que eu acho interessante é que os discípulos aprenderam muito. Por quê? Porque os mesmos que repreendiam tiveram que colocar o rabinho entre as pernas e voltar assim, venha que o mestre te chama. Logo esse que era repreendido era esse que Jesus queria. Às vezes as pessoas ficam incomodadas, às vezes, com o nosso clamor. Não é verdade? Mas você tem que persistir de forma ousada, sem se importar com as pessoas. Alguém tem algum testemunho para contar? Diga, meu irmão. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, aqui estamos, Senhor, diante de Ti para fazer a Tua vontade, Te adorar, Te buscar, Te servir, Senhor. Sabemos, ó Pai, que não somos perfeitos e temos muita coisa a melhorar, Senhor. Eu te peço, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que possamos ter a perspicácia, a persistência, a perseverança, a ousadia do cego Bartimeu, Senhor. Que possamos preparar o ambiente e já ficar na expectativa, aguardando o Senhor passar, Senhor, porque Ele preparou tudo, ficou atento. Senhor, se Ele não ficasse atento, Ele teria perdido a bênção dEle. Então, ó Senhor, perdoa as nossas falhas. Que se tiver alguém aqui em nosso meio que está à beira do caminho, que possa fazer igual o cego Bartimeu, sair da beira do caminho e seguir Jesus pelo caminho. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor sabe todas as coisas. Agora, ó Senhor, purifica-nos de todo o mal e perdoa os nossos pecados. E não retires nosso nome do livro da vida. Ao contrário, que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Lance nossos erros no mar do esquecimento e renova-nos no Teu Espírito Santo, nos fazendo, meu Pai, nova criatura, com uma nova vida, uma nova história, Senhor. Assim, ó Pai, o Senhor dá mais uma chance, mais uma oportunidade para aqueles que se arrependem, confessam e deixam o pecado.
Muito obrigado, Senhor, por falar conosco, pela sua presença em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Agora que Deus perdoa os nossos pecados, tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Então Deus, o Senhor, Ele vai fechar uma porta pequena para abrir uma outra maior. Então, por esse motivo que aquela situação pequena, irmão Marcelo, ainda não deu certo, porque tem uma outra maior